Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast de autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista e diagnosticado com autismo desde 2015. Eu sou William Timura, faço mestrado em Informática para Educação no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, sou programador e tenho síndrome de Asperger. Bom, para quem não sabe, eu acho que agora todos vocês sabem, na verdade, o Thiago Abreu, ele é host do podcast Introvertendo, que é um podcast que eu também participo. O podcast agora tem quanto tempo, Thiago? 3 anos? Tem aí cerca de 2 anos e meio. A gente começou em maio de 2018, então já tá um tempinho aí. O link do podcast vai estar na descrição desse vídeo, mas é claro, não clique agora, depois no final do vídeo a gente lembra novamente você de clicar. E tem muito episódio legal lá, na verdade tem muito episódio mesmo, né, Thiago? Bom, mas depois dessa introdução aqui, super merchan do Introvertendo, vamos então apresentar o convidado de hoje. Na verdade, o Thiago já esteve aqui no canal, mas eu acho que naquela situação a gente falou mais sobre hiperfoco especificamente, e nesse vídeo aqui a gente quer fazer um apanhado mais geral sobre o que Thiago faz, que é uma pessoa, na verdade, que também é um ativista, ele também é diagnosticado com autismo, é claro, e também criador de conteúdo aqui na internet. Inclusive, William, aquela época foi muito legal, né? Foi uma época que eu estive em Porto Alegre, né, que é a cidade que o William reside, a gente palestrou junto no evento, então é muito legal estar aqui novamente. Eu sou jornalista e tô na comunidade do autismo desde 2013, mas participar ativamente, produzindo conteúdo e contribuindo mais fortemente no ativismo desde 2018, quando eu criei o Introvertendo junto com algumas outras pessoas dentro do espectro. E hoje a gente continua produzindo e estou muito feliz de participar da comunidade do autismo, um espaço que ainda tem muito para crescer e temos muito para contribuir. Bom, aproveitando que você falou, Thiago, que você está na comunidade do autismo desde 2013. Eu, sinceramente, não sei desde quando eu estou na comunidade, eu até não sei nem qual critério eu usaria para estar ou não na comunidade, mas eu sei que não foi tão cedo quanto 2013, eu cheguei um pouco mais atrasado do que isso. Os autistas começaram a discutir mais sobre autismo a partir de 2013 também, né, que teve a mudança do manual de diagnóstico, o DSM-5, e eu fiquei pensando aqui se isso teria alguma relação com a sua entrada, com a sua participação maior na comunidade do autismo. E também eu queria entender como que exatamente você foi parar, né, na comunidade, na discussão. Você já era diagnosticado antes, foi diagnosticado na infância, foi diagnosticado tardiamente, e esse foi o estopim para você entrar na comunidade ou não? Conta um pouco pra gente. Certo, então primeiro ponto eu vou falar como foi meu diagnóstico, que eu acho que é a pergunta que vai dar gancho também a outro questionamento. Eu só fui diagnosticado com autismo propriamente dito com laudo, né, de neurologista em 2015. Tudo começou na época do ensino médio, eu tinha muitas dificuldades de socialização desde a infância, eu tinha aquela característica muito comum de autistas dentro da escola, que não conversavam com os colegas e ficavam com o pessoal da cantina, o pessoal mais velho conversando, não conseguia me entrosar. Os professores e coordenadores achavam que eu era arrogante e não queria saber das pessoas, mas eu tinha dificuldade de interação. Eu lembro muitas vezes que eu tentei construir amizades com meus colegas de turma, mas era bastante complicado. Depois disso começou um bullying. Então, assim, ao longo da minha vida eu percebia várias características desde a infância que poderiam ser marcadores de um diagnóstico de autismo. Mas o máximo que eu tinha recebido de atendimento profissional foi mais ou menos com uns 10, 11 anos, até onde eu me lembro, que a minha mãe me levou numa psicóloga no SUS para poder, principalmente, controlar algumas questões de ansiedade. Eu roía muito as unhas das mãos, e ela queria, então, que eu fizesse alguma intervenção para diminuir isso, porque, enfim, não era nada legal uma criança com os dedos, né, todos ruídos, assim, de uma forma geral. Eu entendo bem. E aí ocorreu que eu não gostava dessa terapia, porque ela era uma terapia, primeiro, coletiva, em grupo. A psicóloga reclamava com a minha mãe, dizendo que eu não queria interagir com as outras crianças e que era difícil intervir com uma criança que não se entrosava no grupo.
E aí minha mãe chegou pra mim e perguntou, você quer continuar? E eu odiava ir pra lá, porque era no horário de manhã, passava um desenho que eu gostava de assistir, e eu tinha que deixar de assistir meu desenho pra ir pra terapia. Então eu falei pra ela, não tenho vontade não. E a minha mãe tirou. Mas minha mãe sempre tinha essa preocupação com as minhas características, porque era meio contraditório. Eu tinha um excelente desempenho acadêmico, tirava boas notas, os professores falavam muito bem do meu desempenho acadêmico escolar, eu até fui avançado de série durante um ano, então eu tenho um ano a menos de ensino fundamental, porém, eu sempre tinha esse péssimo relacionamento. E aí eu lembro que uma vez um parente da minha mãe chegou pra ela e falou assim, mas ele tá tirando boas notas, sabe? É só o jeito dele, né? Não fica pegando muito nisso. E aí foi passando. Quando eu cheguei no ensino médio, as minhas notas também começaram a cair e eu tinha os problemas de socialização. E aí eu sempre fiquei com aquela sensação a vida inteira de que tinha algo errado comigo. E aí, uma coisa muito que jovens gostam de fazer na internet é ficar lendo, né, sobre diagnósticos e tal. Porque eu pensei que eu poderia estar com depressão. E aí, encurtando a história de uma forma geral, eu lembro que eu comecei a frequentar alguns grupos no Facebook. E aí eu lembro que teve um cara, num grupo especificamente, que era relacionado à temática de depressão, ele disse assim, olha, talvez alguns de vocês podem ser autistas, porque tem muitas pessoas que relatam aqui dificuldade de socialização e etc. E eu pensei, autismo? Ah, não. Provavelmente não. Eu nem sabia o que era autismo de uma forma geral, mas eu tinha um preconceito, provavelmente, de que o autismo era algo incapacitante, né, entre aspas, o suficiente para que eu não me enquadrasse nesse diagnóstico. Mas eu quis dar o benefício da dúvida. Aí eu lembro que eu entrei no grupo sobre síndrome de Asperger em 2013, e aí eu não comentei nada, eu só ficava observando. E eu via que as publicações de dúvidas das pessoas sobre a vida social pareciam muito comigo, né? Eu não tinha o desprezo pela sociedade como algumas pessoas poderiam me rotular. Eu tinha essa vontade de ter interações sociais, mas eu não sabia muito bem os códigos. E aquele grupo, né, realmente fazia sentido. E aí, para tirar uma dúvida, eu procurei uma psicóloga para ela fazer uma avaliação dessa hipótese a princípio. Ela veio aqui em casa, aplicou vários testes, conversou com um colega de trabalho, e aí depois de vários meses ela falou assim, olha, eu acho que a hipótese de autismo faz sentido. E aí eu procurei um neurologista, e esse neurologista com uma equipe multidisciplinar realmente fechou o diagnóstico e me emitiu o laudo. Então eu comecei a frequentar esses grupos de autismo em 2013, fiz esse processo de avaliação, né? Participei assim de uma forma bem observatória no geral, né? Não interagia tanto. E aí no início de 2015 eu fui realmente laudado com síndrome de Asperger. Depois disso, 2 anos depois, uma psiquiatra, ela fez de novo uma avaliação comigo, porque ela tinha dúvidas, né? Porque o autismo é um diagnóstico complexo. E aí ela fez todo um processo de avaliação e eu fui diagnosticado de novo com síndrome de Asperger. Então eu tenho 2 laudos aí de autismo. Seja, você é duplamente autista. Exatamente. Você falou muitas coisas interessantes. Inclusive, é até legal estar do outro lado, a pessoa que escuta, né, na verdade, quando o autista está dissertando. Inclusive eu tenho esse benefício aqui quando eu estou conversando com outros autistas. Eu acho isso realmente, essa forma, né, de você narrar a sua história. Eu também imagino que não seja a primeira vez que você esteja narrando ela, mas dá pra se ver que ela foi muito otimizada já, né? No sentido de você já conseguir selecionar quais são as melhores informações e passar de uma forma, assim, excelente, que eu acho que você passou aqui pro pessoal. E você, nossa, falou muitas coisas interessantes, né? Primeiro essa questão da terapia, que para começar a terapia em grupo, né? Muito provavelmente o terapeuta ali não avaliou quais eram as suas necessidades, né, ali naquele momento, e para piorar, competia com o desenho, né, então assim, fica um pouco difícil realmente nessa sua situação. Sim, então por isso assim, até, né, William, complementando a outra pergunta que eu deixei de responder, então assim, meu processo de entrada na comunidade do autismo não coincidiu propriamente dito com as mudanças do DSM, etc, porque eu não tinha nem ciência disso, né, na época eu achava que síndrome de Asperger era um diagnóstico separado, ainda era, né, mas de acordo com o DSM ali já era um processo de transição, então foi meio que coincidência, né, de uma forma geral. Inclusive, falando sobre isso, eu acho muito curioso que aqui, até pelo próprio YouTube mesmo, e nos grupos antigos de Facebook e tal, que eu tive curiosidade, né? Por mais que eu cheguei atrasado, digamos assim, na comunidade, em relação...
dizendo, né, estipulando que 2013 seria o cenário ideal para uma pessoa com autismo leve, né, entre aspas, entrar ali na discussão, no ativismo da comunidade, pelo menos online, né, porque a gente sabe que os movimentos ainda incorporavam um pouco a presença dos próprios autistas, né, nos movimentos, que a gente tem enxergado isso mais de um tempo para cá, né, bem mais recente. Mas considerando que 2013 então seria o tempo ideal, mesmo tendo chegado atrasado, eu vejo que em alguns vídeos no YouTube, lá bem antigos, eu encontro alguns autistas que eles falam de uma forma como se realmente síndrome de Asperger fosse uma coisa diferente de autismo. Inclusive eu não vi somente uma pessoa, eu vi pelo menos umas 3 pessoas com síndrome de Asperger dando seus relatos, né, na câmera, falando assim: tenho síndrome de Asperger, eu não tenho autismo. Como se realmente fosse uma coisa separada. E eu acho interessante como isso era comum, né, quando você vai ver lá em 2013, 2012, mas que hoje em dia realmente é uma noção muito incorporada, né, no transtorno espectro do autismo, como a gente sabe. Definitivamente foi um fator, de fato, para nós unirmos as vozes, digamos assim, né, e os autistas estarem mais ativos no discurso, né? Não sei se você enxerga dessa forma também. Eu enxergo sim. Eu acho que aqui no Brasil essa discussão chegou de uma forma mais tardia, né? Mas eu já li muitos materiais, principalmente falando que nos países anglófonos, essa discussão da junção de Asperger, né, com autismo dentro da comunidade, né, de uma perspectiva, digamos assim, mais cultural, começou desde os anos 2000. Tanto é que tem algumas obras que já carregam esse hibridismo, né? Principalmente relatos de autistas ali nos anos 2000 que se transformaram em livros, que já tinham um pouco disso, já que no Brasil foi mais tardio. Mas ao mesmo tempo também eu vi que, eu particularmente posso estar equivocado, mas eu não vejo muita resistência de autistas de uma forma geral com a questão do autismo, porque eu acho que é mais fácil falar que você é autista do que você explicar o que é a síndrome de Asperger de uma forma propriamente dita, né? E eu acho que essa junção é boa, num certo sentido, de que ela quebra aquele estereótipo de que a síndrome de Asperger seria o bom autismo, ou que ele seria, digamos assim, uma categoria especial dentro do autismo. E, por outro lado, também a gente perde um pouco da especificidade se a gente fosse, né, detalhar de uma forma geral. Mas só pelo fato da gente entender de que as pessoas que têm a chamada síndrome de Asperger carregam dificuldades que têm a mesma origem, né, dos outros casos de autismo, mas que a manifestação é diferente, isso já traz um sentido maior de unidade, do meu ponto de vista, né? Principalmente nós estamos unidos pelo termo mesmo, né? Quando a gente fala sobre autismo, campanha de conscientização de autismo, a gente obviamente não vai separar um movimento. Aqui é só os autistas de tal forma, aqui é só os autistas de outra forma. Apesar de que, infelizmente, na comunidade isso, às vezes, em algumas situações ainda ocorre, né? No meu entendimento, isso acontece principalmente pelo fato de que as necessidades, o nível de apoio realmente pode variar de um indivíduo para o outro. E pensando nas soluções, né, de políticas públicas, a necessidade de uma individualização de um plano de ensino, apesar de que isso deve ser feito para todas as pessoas com necessidades educacionais especiais, independente de diagnóstico ou não, mas ainda assim é óbvio que há uma necessidade maior, por exemplo, e urgente, para uma pessoa que precisa ainda desenvolver habilidades pré-requisito para estarem numa sala de aula, e em comparação a nós, que pelo menos estar presente na sala de aula já é algo um pouco mais tolerável, né? Apesar de que para mim, na minha vida escolar, sempre foi meio estranho essa situação de permanecer na sala de aula. Mas nessa questão também, eu acho que tem um componente histórico muito importante, que a história do autismo, né, como diagnóstico, ela sempre lidou com essa separação de uma forma pouco harmoniosa. Quando o Leo Kanner estabelece ali o autismo, né, que era estabelecido como autismo infantil, depois começou a se chamar de autismo clássico popularmente, ele sempre falava, olha, são casos de incapacidade muito grande e é extremamente raro. E ao mesmo tempo você tinha, por exemplo, Hans Asperger lá na Europa estabelecendo o que ele chamaria inicialmente de psicopatia autista, né? E que era algo mais centrado nos casos ditos leves. E a Lorna Wing, né, que faz essa integração, ela enxerga o autismo como espectro, mas ela sabe que esse processo teria pouca
pouca aceitação ali nos anos 80, e primeiro ela estabelece a síndrome de Asperger como uma forma de transição. Então o diagnóstico de síndrome de Asperger acabou reforçando, né, essa separação, e isso foi um processo aí de muitas décadas dentro da comunidade. Então acho que pra gente conseguir realmente lidar com isso de uma forma madura, só depois do CID-11, que vem agora em 2022. Mas eu vejo como com bons olhos isso. Acho que vai resolver muitos dos nossos problemas de discussão dentro da comunidade, assim como vai criar outros também, mas é assim que a gente se move, né? É difícil de ter um único modelo para compreender o autismo que vai ser 100% perfeito e vai compreender da melhor forma possível. É claro que a gente sempre tenta aperfeiçoar, né? Uma coisa que eu acho muito importante lá do seu primeiro relato aqui, comentar, é sobre a questão que você tinha uma boa performance na escola, só que ao mesmo tempo, né, ali houve uma preocupação por parte da sua família, da sua mãe especificamente, né, pelo que eu entendi, e só que ao mesmo tempo você tinha boas notas, então, né, ficava naquilo ali, né, de como se as notas no colégio fosse a única coisa que importava. E quando, na verdade, um adulto que é diagnosticado com depressão, por exemplo, pode se tratar de um caso de autismo não diagnosticado. E aí você vai ver que esse adulto não desenvolveu as habilidades sociais como ele deveria. É claro que a gente não tem uma nota ali, a gente não tem uma disciplina na escola de habilidades sociais, mas essas habilidades não deixam em nenhum momento de ser importantes para a vida, né? E eu acho que esse é um dos equívocos, né, que a gente acaba cometendo aí ao longo do desenvolvimento, quando você é pai, quando você é mãe, né? De talvez se apegar muito a essa questão do desempenho na escola, porque realmente é uma boa coisa, né? Muitas vezes isso se associa a algo promissor para o futuro daquela pessoa, mas que na verdade a gente acaba esquecendo sem querer essa questão das habilidades sociais. Você sente algum prejuízo? Você chega a ser consciente? Assim, porque, por exemplo, no meu caso, sim, eu vejo que essa questão de leitura, de expressões faciais, emoções, identificar os meus próprios sentimentos, por exemplo, foi uma coisa que eu só comecei a treinar no início da vida adulta. Você tem algum sentimento semelhante, assim, sobre isso, que tem alguma habilidade que você gostaria de ter treinado, que você gostaria, né, de ter chegado na vida adulta ali com uma maior desenvoltura, digamos assim? Sim, com certeza. Eu identifico, assim, quando eu estava no processo de hipótese, né, do autismo, isso já em 2014, eu lembro de uma situação social engraçada que eu estava conversando com algumas pessoas e aí eles apontaram para mim que eu não tinha entendido que eles estavam sendo irônicos comigo. E aí eu falei, caramba, eu nunca parei pra pensar que eu interpreto ironias de forma atípica das demais pessoas. Eu já tinha Quantas piadas com ironia você não perdeu, né? Então, eu lembro até de uma situação contigo, que quando a gente se viu pessoalmente em Porto Alegre, que eu perguntei alguma coisa e você falou não, assim, no sentido de brincadeira mesmo. Eu, ok, tá beleza. E aí você ficou rindo de mim porque eu não tinha entendido a ironia que você tinha feito. Então, essas questões de linguagem é uma questão muito característica. Eu fui, principalmente essa situação de ser julgado como alguém arrogante, foi algo que eu incorporei pra mim durante grande parte da vida achando que era isso mesmo, mas depois eu fui entender que não, que era a forma como eu falava sobre certos assuntos, né, denotava pelas pessoas uma certa arrogância, ou era simplesmente um isolamento que não era, digamos assim, racional em certa medida. Eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. Eu lembro que teve uma situação que chegou uma visita aqui em casa, e aí essa visita tinha uma criança que tinha mais ou menos a minha idade, né? E aí era esperado para que eu, que fosse a única criança da casa, brincasse com essa criança. E aí eu lembro que eu não dei moral nenhuma pra criança e fui fazer minhas coisas. E aí no final do dia, de noite, meus pais brigaram muito comigo. E eu me senti muito triste, porque eu me senti um monstro como ser humano. Sei lá, eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos. Mas eu não sabia o que era pra eu ter feito, sabe, naquela situação. Então a vida inteira ocorreram comigo essas mini situações. E eu acho que isso é muito importante pra gente entender que quando as pessoas falam assim, o autismo leve. O autismo não é tão leve assim, propriamente dito, né? Existem várias demandas sociais, independentemente do ponto em que você está dentro desse espectro, desse contínuo, né, que a gente chama de espectro, porque as pessoas que têm dificuldades aparentemente sutis no autismo, elas podem ser julgadas socialmente de uma forma muito grande e desenvolverem várias comorbidades. E outra coisa que eu tinha muito, que a gente até falou no último vídeo, é a questão do hiperfoco. Então eu tinha um interesse restrito em algumas áreas,
e eu muitas vezes não conseguia conversar nas situações de uma forma que eu realmente conseguisse me integrar às pessoas ou fazer elas participarem dessa conversa. Então eu falava, a pessoa não estava nem aí para aquilo que eu falava, e aí a gente não tinha uma interação de fato, né, propriamente dita. Isso ocorre comigo até hoje. Eu estou na comunidade do autismo há cerca de 7 anos, já fiz tratamento, recebi alta, eu me considero bem desenvolvido de uma forma geral, mas todo dia, em algum momento ou outro, eu percebo que eu ainda tenho esses déficits bastante significativos. Uma coisa que me pesa muito até hoje é a autocrítica extrema. Então eu cometi várias gafes sociais ao longo da vida, algumas muito bizarras, e aí 10 anos depois que essas coisas aconteceram, chega um momento do dia que eu lembro disso e isso me traz um sofrimento muito grande. Então, sim, são coisas que ficam, de certa forma, acumuladas, digamos assim, no meu convívio social e que eu ainda tenho dificuldade para lidar. Bom, mas já que você comentou sobre hiperfoco, Thiago, eu acho que quando autistas conversam é quase que uma regra os autistas perguntarem sobre o hiperfoco um do outro, né? E inclusive hiperfoco não é realmente um termo que você encontra na literatura científica, nem nos manuais de diagnóstico, porém é um termo que se popularizou bastante na comunidade do autismo, né? A gente usa bastante para se referir a esse nosso interesse restrito e intenso em algo que, como o Thiago deixou bem claro, apesar de parecer algo ótimo e excelente, e de fato às vezes é excelente sim, porque isso te permite emergir num assunto, conseguir concretizar um projeto bacana, mas ao mesmo tempo isso traz um certo prejuízo para as interações sociais, porque ninguém aguenta falar sobre o mesmo assunto na mesma intensidade que você quer, basicamente isso. Sim. E hoje em dia, Thiago, eu perguntei bastante sobre essas questões do ativismo, porque eu sei que você, eu diria até que talvez Thiago Abreu é uma pessoa, um autista que tem um certo hiperfoco nesses assuntos. E eu não sei se você consideraria isso, né? Porque como é um termo popular e não científico, é um pouco difícil também, né? Cada pessoa pode ter ali seus critérios diferentes para estabelecer o que seria hiperfoco ou não, né? Os meus critérios, por exemplo, costumam ser na medida que aquilo me atrapalha de alguma maneira. Só que ao mesmo tempo, não necessariamente precisa ser assim, né? Mesmo porque hoje em dia, como adultos desenvolvidos, nós conseguimos ali equilibrar isso, né, de uma maneira bem melhor do que quando a gente era criança, por exemplo, adolescente. Você diria que isso seria um hiperfoco seu? Porque eu sei que um deles era a música, né? Você já falou aqui pra todo mundo. Mas sim. E hoje em dia, quais são os hiperfocos de Thiago Abreu? Meu hiperfoco de música continua até hoje. E às vezes eu tenho dúvida se ele é um hiperfoco exatamente em música ou se ele é um hiperfoco em áudio, né? Traçando como diferencial. Por que eu digo áudio? Porque eu tinha um interesse muito além de entender discografias, entender artistas, entender gêneros. Eu tinha muito essa coisa da produção em áudio. Inclusive, eu faço podcast, não é exatamente porque eu gosto de falar sobre autismo, eu gosto também. Mas hoje eu enxergo que o principal motivo de eu fazer um podcast é que eu amo editar e gravar áudio, de uma forma geral. Sendo que o processo da edição é o momento mais prazeroso para mim. Eu acho que se eu não fosse jornalista, né, e pudesse escolher outra área, eu seria um engenheiro de som, porque eu amo a forma de trabalhar com áudio. Eu acho que o áudio é uma coisa extremamente versátil, que você consegue brincar e enfim, é estimulante para mim de uma forma geral. O autismo, sim, ele é um hiperfoco. E num sentido mais técnico, ele poderia ser prejudicial no sentido de que eu lembro que nos meus 2 primeiros anos, quando eu ingresso na comunidade do autismo e obtenho esse laudo, eu falava muito de autismo para as pessoas e muita gente ficava com preguiça. Isso me atrapalhou até em relações, né, relações amorosas propriamente ditas, porque as pessoas sempre tinham aquele pressuposto de que eu estava me escondendo atrás do autismo ou me defendendo por trás do autismo. E isso me trouxe alguns problemas. Então, o fato de eu me aprofundar nas questões do autismo tinha um objetivo, em certa medida, também de me ajudar na socialização, de encontrar pessoas parecidas comigo e de também eu evoluir, né, do ponto de vista de qualidade de vida, do convívio social. Então, o que aconteceu comigo foi algo bastante curioso. Quando eu obtive o diagnóstico, eu tinha acabado de entrar na universidade. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um núcleo de acessibilidade e procurar por outros autistas dentro da instituição, porque eu sabia que tinha autista na UFG, né? A UFG tem mais de seus 20 mil alunos, então assim, com certeza tem autista no meio dessas pessoas. E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas
integrei um grupo terapêutico dentro da universidade que depois se desencadearia no podcast propriamente dito. E eu acho que isso foi muito bom pra mim, porque conhecer outros autistas quebrou estereótipos pra mim. Né? Em muitos momentos da minha vida, por exemplo, eu vi que era muito mais fácil eu interagir com pessoas não autistas do que autistas, porque se você tem hiperfocos, né, essas pessoas têm interesses restritos muito diferentes, muitas vezes você não consegue ter uma interação propriamente dita com a pessoa, porque a pessoa vai querer falar sobre o assunto dela, você quer falar com o seu, e isso não se bate. Inclusive, eu acho que algo muito bom da minha interação contigo é que nós temos alguns hiperfocos diferentes, mas nós temos esse interesse parecido em relação ao autismo e ao ativismo, né? E uma das coisas que eu queria muito entender dentro da comunidade eram esses discursos, né? A comunidade do autismo é um ambiente muito híbrido, né? Se a gente ser mais restrito, eu gosto de falar que a comunidade autista são os autistas e a comunidade do autismo seriam os autistas mais as pessoas que têm interesse pelo tema, que incluiria profissionais, amigos e profissionais. E sempre teve um peso diferente, né? Nessas diferentes vozes, eu acho que isso é interessante. E uma coisa que eu sempre quis saber de alguns temas que a gente fala, né, de uma forma muito popular dentro da comunidade do autismo, mas que eu sinto a necessidade de ter um embasamento teórico para sentir segurança para falar. Então eu comecei a ler muito sobre neurodiversidade, conversei com alguns autistas, vi algumas posições, né, discordantes, etc. E isso tem sido muito bom para eu entender não só o ponto de vista do autismo, mas também o movimento das pessoas com deficiência de uma forma mais geral. Então, uma coisa que eu acho muito interessante na ideia de neurodiversidade, quando eu li o material da Judith Singer, né, é que o trabalho dela deixa muito claro que a comunidade do autismo é um ambiente híbrido. E é híbrido no seguinte sentido: existem muitos autistas que são pais de autistas, ou seja, pessoas que descobrem o seu próprio diagnóstico de autismo depois que seus filhos são diagnosticados. Nós temos profissionais autistas, nós temos autistas produzindo cientificamente, como você, William. Ou seja, essas categorias que a gente tem, autista, familiar, profissional, elas parecem separadas em certa medida, mas quando nós vemos ela interagir, né, dentro da comunidade, a gente percebe que existem muitas intersecções. Então, a experiência de alguém dentro do espectro, muitas vezes, ela não é só limitada como a experiência de alguém dentro do espectro, mas também é um pai, é uma mãe, é o filho de alguém, né, que também é autista, ou que também é uma pessoa que se especializa no autismo. Ao longo da história do autismo, a gente vê muito isso, de pessoas que não tinham uma formação especializada em autismo, mas eram pais de crianças, e eles começam a estudar autismo para tentar entender os filhos, e depois eles se veem produzindo cientificamente. A Lorna Wing, por exemplo, né, que era uma psiquiatra, ela começou a entrar de forma mais forte no autismo porque a filha dela tinha sido diagnosticada. Então, ao longo da história do autismo, você vê várias figuras, né, como essas, que se interseccionam mesmo, que há essa forma híbrida, né, de interagir dentro da comunidade do autismo. E a própria Judith Singer, né, que estabelece o conceito de neurodiversidade, ela diz, né, que ela é filha de uma mulher autista e ela tem uma filha autista. A partir da filha, ela, né, começou a investigar o próprio autismo dela, procurou profissionais e tal, e ela começou a perceber que a mãe dela também tinha uns traços de autismo, então era uma coisa assim em família, né, de gerações. Eu perguntei quais eram os hiperfocos do Thiago e se ele consideraria, né, esses estudos aí sobre os movimentos da neurodiversidade como um hiperfoco dele. Eu acho que ele já respondeu isso bem claramente para a gente aqui depois dessa aula aqui que o Thiago deu. Inclusive, o Thiago citou essa autora, a Judith Singer, e a obra dela aqui, que sintetiza um pouco dessa história, vai estar aqui na descrição, caso você tenha interesse em adquirir e ler um pouco mais sobre. Ou seja, Thiago, pelo que eu entendi, eu condiciono você a gostar de análise do comportamento aplicada e você me condiciona a gostar de estudar sobre o movimento da neurodiversidade, é isso? Principalmente a parte terapêutica do autismo é um tema que nunca me interessou tanto na comunidade, mas é engraçado. Quando a gente consegue desenvolver certas habilidades sociais, a gente consegue falar dos nossos hiperfocos de forma que carreguem o interesse das pessoas. Eu lembro de uma vez que eu estava com dúvidas num relacionamento e você usou os conceitos da análise do comportamento para me explicar o contexto geral. E isso me ajudou, né? Porque uma dúvida que eu sempre tive, e eu sempre comentei com os meus amigos que não eram autistas, é que todas as vezes que eu estava ali numa interação amorosa, propriamente dita, eu perguntava para eles: olha, a pessoa falou isso,
O que eu faço? Isso vai dar certo? Isso vai dar errado? E aí o pessoal falava assim, não existe uma fórmula não, sabe? Tem que ser natural e etc, etc. Eu falava, mas isso não faz sentido. Não faz o menor sentido. Como é que eu vou estar em uma interação sem saber realmente aquilo que eu espero das pessoas? E aí depois eu fui entendendo, né, que as pessoas... elas conseguem entender certas questões não verbais que a gente não consegue entender e que eu precisaria de uma forma sistematizada para entender isso, né? Porque eu não aprendi isso de uma forma, como eu poderia dizer, de uma forma instintiva. E aí, é muito curioso que você foi a primeira pessoa na minha vida que conseguiu me explicar a interação social nesse contexto, de forma que eu conseguisse me entender e se ia dar certo ou se não ia dar certo. E no final das contas você estava certo. Então isso foi a primeira vez que eu falei, esse tema parece interessante. Mas eu ainda tenho muita dificuldade ainda. Eu acho que a análise do comportamento é um tema muito complexo, é até um pouco abstrato para mim. Eu comprei até um livro do Skinner, né? E aí quando eu li 75 páginas, depois disso eu falei, eu não consigo aprender isso, eu vou ter que demorar uns anos para aprender. E aí eu dei uma desanimada. Mas eu acho muito interessante porque você usa a análise do comportamento para entender o comportamento humano e para você desenvolver suas habilidades sociais, em certa medida, né? Eu fico realmente grato e lisonjeado, na verdade, Thiago, pelo que você falou. E eu tenho uma sensação semelhante contigo, principalmente sobre essa questão da neurodiversidade, e eu tenho, de uma certa forma, trazer um pouco mais de pragmatismo, né, para essa discussão, né, de como que a gente resolve os problemas, como que a gente resolve os problemas da inclusão, por exemplo, né, políticas públicas. E você falou algo que eu prezo bastante quando eu vou entender, eu vou tentar me inteirar de algum assunto, que é essa questão do rigor teórico mesmo, né, que você sempre busca, né, eu acho que tanto é que isso se encaixa bastante com a sua profissão, eu acho, né, como jornalista, né, que sempre está buscando pelo rigor, averiguar as coisas, né, dessa forma que você conseguiu operacionalizar essa experiência, né, delinear essa experiência para entender, para a gente conseguir entender melhor o que seria, né, esse movimento da neurodiversidade, os modelos de deficiência. Eu acho que eu amadureço bastante as minhas ideias e a minha perspectiva sobre isso contigo, e que é algo que seria difícil para mim realmente de conseguir amadurecer de uma forma mais natural, digamos assim, porque as pessoas em discussões assim, né, informais e discussões rápidas pela internet, em outros contextos sociais, não buscam por um rigor assim, né, e aí acaba ficando um pouco difícil muitas vezes, né, de conseguir realmente entender, ter ideias concretas, né, digamos assim, né, ideias mais operacionalizadas mesmo de como isso se deu, como isso se desdobra até hoje, né, e quais são os reflexos disso. Então, a riqueza de uma rede de amizades e de vínculos de pessoas com autismo, desde que, é claro, tenham uma intersecção ali, né, dos seus hiperfocos, né, porque tem que ter alguma intersecção, tem que ter, senão, como você disse, né, pode se tratar de interesses muito distintos e as pessoas simplesmente não querem falar sobre nada em comum e aí não desenvolve o vínculo. Mas uma vez que a gente tem nessa intersecção, que é o autismo, né, como hiperfoco também, a gente acaba contribuindo bastante, né, com o desenvolvimento um do outro. E eu sinto isso também de várias outras amizades que nós temos em comum também. Eu acho isso sensacional. Não somente, claro, isso com certeza acontece para todas as pessoas, não somente para os autistas, mas eu acho que a peculiaridade dos autistas é que nós temos, assim, né, muito bem definido quais são os nossos interesses, que às vezes é de uma forma bem mais definida mesmo do que em comparação às pessoas típicas. Thiago, nós estamos chegando ao fim aqui desse podcast. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você aqui, que isso sempre me intrigou, que é: qual é o segredo para um autista tirar uma boa nota na redação do Enem? Porque assim, não sei se vocês sabem, mas o Thiago tem uma excelente habilidade em escrever redações no Enem, e isso sempre foi uma enorme dificuldade para mim. Eu consigo escrever um artigo científico e submeter ele para uma revista de qualis altíssimo, eu tenho realmente essa habilidade, mas assim, escrever uma redação do Enem eu realmente não consigo. Então, como você consegue essa façanha, Thiago? Então, William, na verdade nem eu sei.
A escrita é engraçado. A escrita é uma coisa muito natural pra mim, em certa medida. Principalmente se ela estiver relacionada aos meus temas de interesse. Então, desde pequeno, eu sempre exercitei a leitura e a escrita. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever. E eu acho que isso foi contribuindo aos poucos pra mim, de uma forma geral. Fica aí a ideia, então, de um curso de preparação para redação do Enem by Thiago Abreu, então. Não se esqueça de se inscrever no canal e de dar um like nesse vídeo. E muito obrigado, inclusive, por ter assistido até agora. E não se esqueça também de clicar no link do podcast Introvertendo, já abre ele em outra aba do navegador para você já ouvir os episódios. E agora, considerações finais aí, a última mensagem do Thiago, caso tenha alguma coisa aí para falar pro público. Então, pessoal, agradeço muito por terem assistido até o final. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu tenho um Twitter, que é o Thiago Abreu. Lá, às vezes, eu coloco coisas que eu trabalho, às vezes reclamo da vida, né? O Twitter é uma rede muito para isso. E se as pessoas quiserem acompanhar o Introvertendo, ele está disponível nas plataformas digitais. A gente discute o autismo do ponto de vista do dia a dia. A gente pega alguns assuntos técnicos e tenta deixar eles mais simples. A gente fala sobre as nossas vivências. É feito aí por vários autistas de diferentes áreas. Eu acho que há muito a contribuir. E se você está assistindo esse canal e você é autista e quer participar na comunidade do autismo, se junte aí com a gente, né? Vamos fortalecer essa comunidade, vamos fortalecer o ativismo com seriedade e, enfim, com muita qualidade também. Então, tô aí disponível para trocar papo aí com quem quiser. Inclusive, os contatos do Thiago também estarão aqui na descrição, novamente. Sempre tem alguém para perguntar, né? Qual é o e-mail do Thiago? Qual é o... Está tudo na descrição, é só você encontrar aqui. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pretendo trazer outros autistas aqui também para a gente conversar melhor. Tem muitas pessoas incríveis, né, na verdade, da comunidade. Autistas e também não autistas, profissionais, pais, né? E como o Thiago bem explicou aqui, várias vertentes, né, na comunidade do autismo. E eu pretendo conversar e dialogar mais com essas vertentes aqui no canal também para trazer para vocês um pouco sobre essa ideia de como essa comunidade é multifacetada, digamos assim, né? Então, novamente, muito obrigado, Thiago. Valeu.